Avó em choque. Madrastra vende neto em leilão sombrio e segredo revelado. A cidade estava envolta em névoa. Luzes pálidas piscavam como fantasmas, em meio ao silêncio gélido. O Jornal da Manhã estampava a manchete: Madrastra vende neto em leilão sombrio e segredo revelado. Aquelas palavras ecoavam na mente de Dona Elzira como um grito ensurdecedor. Não podia acreditar. Seu querido neto, Lucas, apenas 7 anos, havia desaparecido. E a responsável por tudo isso, sua própria madrasta, Selma. A traição ardia profundamente no coração de Elzira, como uma faca cravada. Selma sempre fora sorriso iluminando o ambiente. E então, o vazio. O telefone tocou, e a voz do detetive Carlos, um velho amigo de Elzira, cortou o ar pesado. Temos que agir rápido, Dona Elzira. Há rumores de um leilão clandestino esta noite e se não encontrarmos o Lucas antes, ele pode desaparecer para sempre. O aperto no peito de Elzira se intensificou. Ela se levantou, decidida. Vestiu seu casaco pesado, apertou a cachecol ao redor do pescoço e partiu. O clima estava instável, mas nada poderia deter sua determinação. As ruas estavam mal iluminadas e sombrias. Passos apressados ecoavam nas calçadas de paralelepípedos, enquanto ela seguia as pistas que Carlos lhe passara, sempre com um nó na garganta. Dona Elzira sabia que a cidade tinha segredos. Desde jovem ouvira histórias sobre o submundo que fervilhava nas sombras. E agora ela sentia que estava prestes a mergulhar nele. O primeiro ponto de parada seria o Bar do Mota, conhecido por ser um reduto de informantes. A atmosfera era pesada, com murmúrios abafados e rostos desconfiados. Ao entrar, um grupo parou para fitá-la com curiosidade. Ela não se intimidou. Estou procurando por um garoto, Lucas. Seus olhos faiscavam, dirigindo-se ao barman. Ele hesitou, mas a determinação dela intimidou. Com um aceno de cabeça, indicou um homem solitário em uma mesa do canto, com um olhar furtivo e uma cicatriz visível no braço. Elzira se aproximou, seu coração martelando. Você sabe de um leilão? O que aconteceu com meu neto? O homem piscou, divertindo-se com a situação. Você não sabe com quem está se metendo, dona. A vida é cheia de surpresas e nem todas são boas. Ele sorriu, mas seus olhos não brilharam. Ao escutar isso, Elzira sentiu um arrepio atravessar sua espinha. O que mais ela não sabia? A angústia a consumia. Os minutos passaram e ela sentiu que estava em uma corrida contra o tempo. Voltou para casa, o esqueleto de sua vida anterior estalando sob cada passo. Quando se preparava para entrar, seu celular tocou. Uma mensagem anônima. Se você quer mesmo encontrar seu neto, ligue para esse número. Mas tenha cuidado, eles estão assistindo. O coração de Elzira disparou. A fonte, um mistério, mas a mensagem parecia genuína. Talvez fosse sua única chance. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ai, me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Elzira ficou paralisada ao ler a mensagem. As palavras dançavam em sua mente. Estou assistindo. Ela respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. O que poderia fazer? Aquilo parecia um jogo perigoso, mas seu único objetivo era salvar Lucas. Com a linha entre ela e o desespero estreitando-se, decidiu, num impulso de coragem, que precisava daquela ligação. Ela digitou o número. O ecoar do toque soando como um tambor em seu peito, quando finalmente ouviu uma voz do outro lado. Um homem de voz grave e rouca. Suas mãos tremeram. Você está disposta a jogar? As palavras cortaram o ar. Elzira hesitou, mas a ideia de Lucas em perigo a manteve firme. Eu só quero meu neto de volta. Esta noite você irá ao leilão. Eu vou te dar o endereço, mas lembre-se, não confie em ninguém. Ele avisou e em seguida deu as instruções rápidas antes de desligar. O telefone escorregou de suas mãos, caindo em suas pernas. Ela tinha 1 hora até o leilão e precisava se preparar. Ao pegar suas coisas, pensamentos sobre os riscos não paravam de ecoar. Mas, em meio ao turbilhão de emoções, uma pergunta cruciante a pegou de surpresa. O que mais Selma poderia estar escondendo? Pegou o caminho conturbado até um galpão abandonado, onde a atmosfera parecia espessa, como se o medo rutasse cada parede. A cada passo, a determinação misturava-se a uma sensação crescente de que algo estava prestes a mudar. Ao entrar no galpão, o barulho dos murmúrios e risadas ecoavam. Havia homens e mulheres, cada um com um olhar calculista. O ar estava impregnado de algo suculento e traiçoeiro. Dona Elzira notou uma mesa ao centro, onde um homem alto, de terno escuro, estava organizando os itens do leilão. E enquanto observava, seu coração finalmente parou. Do outro lado da mesa, a figura de Selma se destacava. Aquela traição, aquela mulher que havia amado como uma filha, agora era uma estranha. Selma! Ela gritou, em choque. Cada rosto virou-se para ela. O vazio da sua voz ecoando. Selma, com um sorriso frio, olhou diretamente nos olhos de Elzira. Você não deveria estar aqui, querida sogrinha. O máximo de dor e raiva que Elzira poderia sentir instantaneamente convergiu em um único momento. A imagem de seu neto querido sendo oferecido como um objeto, como se fosse um prêmio em um jogo cruel, a fazia sentir-se aflita. Você está vendendo Lucas? Como pode fazer isso? A incredulidade a consumia. No leilão, a vida deles é apenas o começo, Selma respondeu, seu tom maquiavélico. Você realmente não sabia? Esses são os nossos negócios, e Lucas é apenas um começo. A menos que você não queira que ele expresse tudo o que você fez. Dona Elzira sentiu uma onda de confusão. O que estava acontecendo?
A frase deixou um eco atormentador. O que você fez? A verdade começava a dar sinais de que era mais angustiante do que ela havia imaginado. A sensação de estar completamente do lado errôneo a desorientava. Nesse momento, o homem do terno escuro bateu um martelo em uma mesa. Quem oferece 5.000? A tensão no ar se intensificou. Ou já temos um comprador secreto? Selma apenas sorria, e Elzira podia sentir a pressão subir ao saber que o destino de seu neto estava próximo de ser decidido. As revelações estonteantes estavam por vir, mas o estrondo repentino na porta interrompeu tudo. A porta do galpão foi arrombada. Um grupo de homens armados invadiu o local, gritando e atirando em direção ao teto. O caos se instalou. Elzira não sabia se estava mais apavorada com o leilão ou com a pergunta que a atormentava. O que Selma realmente esconde? E enquanto todos entravam em pânico, tudo o que ela queria era Lucas. A história não estava no fim. As peças do quebra-cabeça estavam apenas começando a se juntar. O barulho dos tiros ecoava pelo galpão, enquanto Dona Elzira sentia o coração disparar. As pessoas ao redor começaram a correr e o caos se instalou. A figura de Selma, sua madrasta, ainda estava à frente, mas Elzira não podia se dar ao luxo de ficar paralisada. Lucas! Ela gritou, tentando cortar o barulho, mas a voz dela se perdia na confusão. Ela forçou o caminho por entre a multidão apavorada, seus olhos fixos na mesa central, onde Selma ainda permanecia, agora com um sorriso mais sombrio. Você acha que pode levar o Lucas embora assim? Selma fez uma pausa, olhando em volta com um olhar de satisfação. Ninguém escapa do que está prestes a acontecer. Antes que Elzira pudesse processar aquela frase, os homens armados começaram a gritar ordens. Outras pessoas tentaram se esconder, mas a maioria só queria escapar. O pânico era palpável. E no meio de tudo isso, um outro som surgiu. Uma risada baixa, que parecia surgir de um canto escuro do galpão. Era um som que soava familiar. Dona Elzira virou rapidamente a cabeça, seus olhos se arregalando. No fundo, à sombra, havia uma figura familiar que ela não esperava ver ali. Era Carlos, o detetive. Ele sorriu, mas não havia nada amigável em sua expressão. Desculpe pela surpresa, Dona Elzira. Ele disse, com uma voz que misturava desprezo e diversão. Acredito que sua confiança não era bem colocada. A sensação de traição a atingiu como um soco no estômago. O que você está fazendo aqui, Carlos? O desespero se mesclou com a confusão. Ele era alguém em quem ela havia confiado e agora estava aqui, em meio a esse leilão sombrio. Eu? Estou apenas observando o leilão. O mercado de crianças tem seus encantos. Você sabia disso? Ele inclinou a cabeça, como se estivesse admirando a própria maldade. E a sua querida Selma sempre foi uma das melhores vendedoras. Mas você, querida, parece estar no lugar errado, não acha? Os olhos de Elzira se estreitaram à medida que as peças começavam a se encaixar. Você a apoiou? Deu a ela essa ideia? A raiva enchia cada palavra, cada delay de sua mente. Carlos apenas deu de ombros, mas seu olhar era cínico.
Não é assim que os negócios funcionam, querida. Selma sempre foi ambiciosa. E você sempre foi uma mulher ingênua, iludida pela bondade. Agora, observe enquanto seu neto é leiloado ao melhor preço. Com essas palavras, o chão sob os pés de Elzira pareceu desabar. A verdade do que estava acontecendo encharcou sua mente. Selma não estava sozinha. Carlos havia estado por trás disso tudo, alimentando a ambição de sua madrasta. Era um jogo cruel e ela era a peça de sacrifício. O martelo batia na mesa e um novo clamor enchia o ar. O que você tem a oferecer por Lucas? Um homem alto se adiantou, já segurando 5.000. A multidão começou a murmurar, mas algo explodiu dentro de Elzira. Ela não podia deixar isso acontecer. Não, não vou deixar você. Ela estava pronta para gritar, atacar, fazer qualquer coisa. Mas Carlos, com um movimento rápido, puxou uma arma, indicando que qualquer ato de bravura seria fatal. Era um momento de tensão extrema, onde a vida de Lucas estava pendurada na balança. O tempo parecia congelar. Vou tirar você e seu neto deste jogo. Você não me conhece, mas por trás de tudo isso, eu sou quem define as regras. Ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. Agora, escolha, ou me ajuda ou acaba aqui. A pressão no peito de Elzira aumentou e o que ela havia acreditado sobre Carlos se despedaçou. No caos desenfreado, ela teve que decidir. Ajudava Carlos se unindo ao inimigo ou ainda lutava contra tudo isso, mesmo sabendo que poderia perder o que mais amava. A mente girava e à medida que a tensão aumentava, mais perguntas ficavam sem resposta. O leilão não era apenas uma venda de crianças. Era uma guerra por Lucas. Mas quem seriam os verdadeiros inimigos? As luzes piscavam. O secar da realidade combinava-se com o eco distante de risadas. E o destino de todos estava prestes a se chocar de uma maneira que ninguém poderia imaginar. E no fundo, o fundo é não dei. Elzira sabia que a verdadeira batalha apenas começava. O coração de Dona Elzira pulsava descontrolado enquanto a tensão no galpão aumentava. Ela sentia o suor escorrendo pela testa, os olhos fixos em Carlos, que ainda a ameaçava com a arma. Você não me conhece, mas por trás de tudo isso, eu sou quem define as regras, ele disse com um sorriso cruel. As palavras dele reverberavam em sua mente, enquanto a realidade se desdobrava em um pesadelo. No meio do caos, a vida de Lucas parecia mais ameaçada do que nunca. Um rosnado estrondoso fez a multidão parar por um momento. O som era ensurdecedor e todos se viraram para a entrada do galpão, onde uma sombra se projetava contra a luz pálida das lâmpadas. Um homem enorme, com uma tatuagem de serpente no braço e olhos frios como gelo, estava parado ali. Ele não parecia alguém que estava ali para comprar. Selma, o que você está fazendo com meu filho? O grito que ecoou pela sala gelou a espinha de Dona Elzira. A expressão de Selma mudou instantaneamente. A confiança que antes tinha evaporou e seu sorriso se transformou em uma máscara de medo.
Irmão, eu estava apenas... Seus olhos passavam por Carlos, procurando apoio, mas ele não estava disposto a ajudar. O homem que se apresentou como Felipe avançou com passos pesados. Você vai me dizer onde está Lucas agora? Sua voz ressoava como um trovão, elevando a tensão no ar. Todos estavam paralisados. O leilão de vidas parecia perdido em comparação com a figura ameaçadora que pairava sobre todos. Dona Elzira, percebendo a mudança no cenário, sentiu uma chama de esperança acender dentro dela. Eu estou aqui para salvar meu neto, gritou, e ouvidos pelo frenesi da cena, os rostos ao seu redor se voltaram para ela. Lucas, sua voz cinzenta e cheia de desespero, poderia ser ouvida acima do caos. Felipe virou os olhos, agora fixos em Elzira. Quem é você? O interrogatório pesava. Com a situação se tornando ainda mais crítica, ela respondeu fervorosamente. Sou a avó dele. Não deixarei ninguém machucá-lo. O homem hesitou e, em um movimento rápido, Selma disparou na direção dele. Você não entende. Este é um negócio, Felipe. O desespero em sua voz era palpável, mas a gravidade da situação parecia ter tomado conta de todos. Carlos, ainda observando a cena, fez um movimento que fez os ânimos esquentarem mais. Não podem nos ignorar, Selma. A hora da verdade chegou. A multidão começou a murmurar, as apostas sendo decididas sem que ninguém percebesse. Assim que a tensão parecia insuportável, Felipe fez um gesto para que a multidão se afastasse. Se eles estão vendendo o meu sobrinho, eu não vou deixar isso barato. O grito era quase sobrenatural e todos ficaram em silêncio, como se uma tempestade estivesse iminente. Selma, perdendo o controle, tentou acusar Felipe de traição. Você me abandonou. Você não pode me parar agora. O pânico em seus olhos era claro, e naquele momento, Dona Elzira sentiu que uma chuva de revelações estava prestes a desabar sobre eles. E quando tudo parecia prestes a desmoronar, Felipe puxou algo do bolso. Fotos de Lucas, de momentos que Dona Elzira achava que só ela conhecia. Eu sei tudo. Você não pode esconder de mim o que você fez, Selma. O choque que percorreu a sala foi palpável. A verdade escondida estava prestes a ser exposta. Dona Elzira, atordoada, buscou entender o que aqueles momentos significavam. O que Selma realmente havia escondido? Qual era o papel de Felipe nesse jogo? A batalha não era mais simplesmente por Lucas, mas por um turbilhão de segredos que estavam prestes a vir à tona. O galpão vibrava em tensão, e no fundo, uma pergunta ficou pairando no ar. Quem era realmente o inimigo? E no final de tudo, enquanto a confusão tomava conta, Elzira percebeu que o que estava em jogo era mais profundo do que a segurança de seu neto. Era uma rede de mentiras que poderia desmoronar não apenas a vida de Lucas, mas a dela também. Dona Elzira estava paralisada, os olhos fixos em Felipe, o homem que afirmava ser pai de Lucas. O impacto das palavras dele era como um soco no estômago. Meu filho?
As emoções a invadiam, um turbilhão de confusão e alívio ao mesmo tempo. Mas o que isso significava para Lucas? Estariam todos nessa armadilha juntos? O olhar crítico dele. Selma cortou o ar tenso. Você não pode estar falando sério, Felipe. Não pode simplesmente entrar assim. Você não sabe o que está fazendo. Sua voz tremia. Mas a fúria de Felipe não se acalmava. Você escondeu tudo. Da família, do menino. O que mais você tem me escondido? Enquanto a multidão observava em silêncio, o galpão parecia estar em um estado de espera, como se todos estivessem segurando a respiração. Dona Elzira não conseguia processar. Havia muitos segredos, e ela não sabia em quem confiar. As ligações, as mensagens, tudo começava a se entrelaçar. Humores explosivos e revelações profundas proferiam um novo jogo de tabuleiro, e nenhuma peça parecia em seu lugar. E então, do nada, a porta atrás de Felipe se arromba. Um grupo de homens, todos vestidos de preto, invadiu o local com armas em punho, gritando ordens, enquanto os gritos de pânico ecoavam. O medo se espalhou pela sala como a pólvora. A confusão aumentou. Dona Elzira se agarrou à esperança que ainda tinha, mas tudo estava prestes a se desmoronar. Todos no chão! Um dos homens gritou, sua voz alta e cortante. Enquanto o caos tomava conta, Dona Elzira percebeu que a única coisa que podia fazer era proteger Lucas e a verdade. Mas o tempo parecia estar se esgotando. Felipe se virou, ferozmente confrontando os novos invasores. O que vocês querem aqui? A expressão de Carlos, que agora se mostrava mais o intruso, mudara para uma mistura de raiva e incredulidade. Ele disparou. Não estamos aqui para brincadeiras, Felipe. Temos um negócio a finalizar e vocês não podem se meter. Esse leilão está rolando e não vamos deixar escapar a oportunidade. A multidão misturava surpresa e receio. Selma, agora descontrolada, gritou. Vocês estão todos loucos. Ninguém aqui está vendendo nada. Mas as balas assobiavam pelo ar e a tensão estava à flor da pele. Dona Elzira viu tudo se desmoronar em uma fração de segundo. Entre os homens armados, uma mulher avançou. Sua presença era tão inesperada quanto devastadora. O cabelo desgrenhado e as roupas sujas revelavam que ela não pertencia àquele mundo de negócios lúgubres. Quando ela se aproximou, Elzira sentiu que a história que conhecia estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Vocês não sabem quem eu sou, a mulher gritou. E seu olhar se fixou em Selma. Você pensou que estava segura, mas eu sei a verdade. Lucas é mais do que você imagina. O silêncio caiu novamente, mergulhando o galpão em um manto de expectativa e caos. A revelação, ainda não totalmente clara, parecia ameaçar a sanidade de todos. Quem é você? Felipe perguntou, pasmo. Sou uma amiga de Lucas, e a origem dele é mais sombria do que você pode imaginar. O que Selma esconde não é apenas sobre ela. Envolve você, Felipe. Dona Elzira sentiu como se tivesse levado um chute no estômago. Pendia entre a incredulidade e a revolta. Quem era aquela mulher? O que ela sabia que todos estavam ignorando? As palavras dela poderiam mudar tudo.
colocar em dúvida o que até então parecia claro, e a tensão no ar estava pesada e elétrica. Entre gritos, tiros e ameaças, um novo mistério tinha brotado no meio do caos. A verdadeira história de Lucas estava velada nas sombras, e a revelação poderia não só resgatar o menino, mas também romper todos os laços que Dona Elzira tinha com Selma, Carlos e até mesmo Felipe. O jogo havia mudado e nada mais seria como antes. E assim, enquanto as pessoas entravam em pânico e novos perigos pairavam, a única certeza que restava era que um novo capítulo estava prestes a começar. A escuridão do passado teria que ser confrontada, e Dona Elzira percebeu que, para salvar Lucas, teria que mergulhar na verdade que poderia acabar com todos eles. Dona Elzira estava em choque. As palavras da mulher ecoavam em sua mente como um sino, enquanto a tensão no ar tornava-se quase insuportável. Ela não sabia o que pensar, o que Lucas tinha a ver com tudo aquilo e o que Selma realmente havia escondido. Mas antes que pudesse continuar nesse turbilhão de pensamentos, a porta se abriu novamente, com um estrondo que fez todos na sala virarem-se. Um novo grupo de homens armados irrompeu, e o pânico rapidamente se espalhou. Elzira sentiu a adrenalina correr por suas veias. O que estava acontecendo? Os gritos e o caos tornaram-se um dono absoluto, cada pessoa tentando alcançar a sobrevivência. Ela se lembrou de Lucas. Onde ele estava? Sua mente girava. Felipe, que até então estava determinado a confrontar Selma, congelou ao ver os novos invasores. Eles não pareciam ter qualquer hesitação em disparar. "Quem são vocês?" ele gritou, a voz profunda transparecendo a mistura de medo e autoridade. Não houve resposta. Em vez disso, os homens de preto começaram a cercá-los. As armas apontadas em todas as direções. Carlos, o detetive traiçoeiro, sorriu para a cena, como se ardentemente estivesse esperando a confusão. "Vocês não deveriam ter vindo aqui. Este é um negócio, e vocês não têm ideia de com quem estão lidando." Sua expressão era de satisfação, como se tudo estivesse indo conforme o plano. Dona Elzira precisava pensar rápido. Em meio a tudo isso, uma figura familiar se destacou. No fundo da sala, um rosto conhecido a olhava. Era Lucas, com os olhos redondos de medo. Ele estava amarrado em uma cadeira. O trecho de esperança que surgia em seu coração foi rapidamente dissipado pela condição. "Eu vou te tirar daí!" Selma, em um estado de desespero, gritou para os invasores. "Por favor, não façam isso!" Sua máscara de confiança desabou, revelando a fragilidade que sempre esteve escondida. Mas a mulher que havia revelado a verdade fez um movimento inesperado. Diante do tumulto, ela puxou algo de seu bolso e levantou. Uma foto. "Se vocês tocarem em Lucas, vão saber o que é perder realmente." A tensão aumentou, e o que ela revelou em seguida pegou a todos de surpresa. Era uma imagem de Lucas com seu pai, não Felipe, mas sim um homem que Elzira conhecia muito bem, seu irmão, que achava estar morto. O choque a atingiu como um
Raio! Não havia como. Isso significava que Lucas era seu verdadeiro neto, filho do seu irmão desaparecido. Os murmúrios na sala eram palpáveis. Selma olhou para Felipe, seu irmão, como se sua cabeça estivesse prestes a explodir. Você teve a audácia de vender meu próprio sobrinho. A raiva se misturava com o medo, e a sala parecia se dividir em aliados e inimigos, todos em choque. Felipe, sem palavras, encarava a mulher que havia sido parte de seu passado. Aquela revelação mudava tudo. Ele se virou para Carlos e disse: Você sabia disso? Você me traiu. A traição agora estava visível, e as alianças se desmoronavam em uma fração de segundos. As balas e o caos não eram mais o único foco. Todos os olhos estavam fixos na disputa familiar que agora tomava conta da cena. A separação entre os lados se tornava evidente enquanto a mulher, com lágrimas nos olhos, disse: Lucas nunca deveria ter sido tirado de você. Ele é mais importante do que você imagina. Elzira sentiu a confusão tomar conta de si. Ela precisava salvar seu neto, mas a revelação a deixou sem saber em quem confiar. O que mais ela não sabia? Por que Selma havia escondido essa verdade? Ouvindo o que acontecia, um dos homens armados, incomodado com a confusão, girou a arma em direção a Lucas. Chega nessa conversa. O leilão acaba. Aqui! A voz ressoou como um tsunami, fazendo o chão tremer. O coração de Dona Elzira disparou. Ela não podia deixar que isso acontecesse. Seria uma loucura, mas agora, em meio a revelações, ela sabia que precisava agir. Enquanto o caos se alastrava, com homens em luta e gritos ecoando, a única certeza era que nada seria como antes. O que aconteceria em seguida mudaria suas vidas para sempre. O futuro de Lucas estava nas mãos dela, mas quando a verdade se mistura com a traição, quem poderá realmente salvar a família? Dona Elzira estava em choque. As palavras daquela mulher a atingiram como um soco no estômago. Lucas é seu neto? A confusão tomou conta da sala e seu coração disparou. O que isso significava? Como Selma pôde esconder algo tão grande? As peças do quebra-cabeça estavam se espalhando. Em meio ao caos, ela sentia que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Os homens armados, que pareciam agora mais uma ameaça do que uma solução, olharam para Felipe e para Selma, indecisos. O silêncio era quase insuportável. Selma, percebendo que a situação estava fora de controle, tentou se reerguer. Eu fiz o que tinha que fazer. Eu fiz isso por você, Felipe. Sua voz tremia, e Dona Elzira viu uma fraqueza que nunca havia notado antes. Felipe, a fúria em seus olhos, só conseguiu falar. Por mim? Você destruiu nossas vidas. Você nunca deveria ter levado aquele menino para esse lugar. E nesse momento de tensão, parecia que tudo estava prestes a explodir. No entanto, a porta atrás deles se arrombou novamente. Desta vez, era algo completamente inesperado. Uma figura conhecida emergiu da escuridão, e Dona Elzira mal podia acreditar no que via. Era Lucas, mas não só isso. Ele estava segurando uma pequena arma nas mãos. Soltem todos! Agora! O grito saiu de sua boca, firme e autoritário. O olhar de Dona Elzira se arregalou em choque. Como? Como um menino de 7 anos poderia ter uma arma? Mas ao mesmo tempo havia um brilho de determinação nos olhos dele
que a deixava sem palavras. Os homens armados hesitaram, mas Carlos, que estava prestes a se aproximar, riu, agora em um tom irônico. Olha só! O pequeno herói aparece em cena e eu pensei que a coisa estava feia. Lucas apontou a arma para ele, suas mãos tremendo, mas com uma intensidade que fazia o coração de Dona Elzira disparar de orgulho e pavor. Abaixe a arma! Agora! A tensão no ar era palpável. Ele parecia um soldado, determinado a proteger sua avó, e de alguma forma, a verdade. Selma, pelo menos por um segundo, parecia genuinamente chocada. Lucas, não, acalme-se! Mas a voz da madrasta não o penetrava mais. Ele estava em um momento que era dele e de mais ninguém. Só que, no instante seguinte, uma ação inesperada tomou conta do galpão. Um dos homens armados decidiu agir e avançou. Cala a boca, menino! Gritou, começando a correr em direção a Lucas. Havia um eco de metal cortando o ar, e, sem pensar, Lucas disparou. O som da arma ecoou por toda parte, e o mundo pareceu parar. O homem caiu com um grito, e em um flash a sala enlouqueceu. Gritos de pânico começaram a ecoar. As pessoas tentavam escapar. As balas voavam e a realidade desmoronava. Dona Elzira sentiu um frio na barriga. O que havia acontecido? Ele apenas disparou? Lucas! Ela gritou e o coração doeu ao vê-lo ainda segurando a arma. A adrenalina misturava-se ao medo e tudo parecia uma cena de um filme de ação. Mas na vida real, eles estavam todos em perigo real. Felipe olhou horrorizado para o sobrinho. Lucas, filho, não faça isso. Você não precisa disso. A expressão no rosto de Felipe mudava de raiva para medo genuíno. E em meio à confusão, era difícil para Dona Elzira saber a quem confiar. E logo, gritos de desespero se tornaram uma sinfonia de caos. Os homens armados começaram a retroceder, e enquanto os instintos de sobrevivência tomavam conta, Dona Elzira se lançou em direção a Lucas, pronta para tirá-lo do fogo cruzado. Mas ao se aproximar, outro detalhe a atingiu como um raio. A mulher que antes havia revelado que Lucas era seu neto a observava com um sorriso enigmático. Você não sabe quem é realmente o pai dele, não é? A pergunta cortou através do tumulto, e Dona Elzira se virou para ela com uma mistura de confusão e raiva. O que você quer dizer? As palavras soaram quase em sussurro, mas a urgência estava lá. Se você soubesse a verdade sobre seu filho e o que esta criança realmente representa, você poderia repensar tudo. E num instante, a sala pareceu girar. O que mais ela estava escondendo? Dona Elzira precisava saber, mas no meio da confusão, uma sombra de dúvida pairou sobre tudo. O leilão de vidas se transformava numa guerra onde não havia mais regras. E cada revelação só acrescentava mais perguntas. A única certeza era que nada seria como antes, e o futuro de Lucas estava numa balança volátil. O som do caos e da adrenalina misturava-se às promessas de segredos. Dona Elzira sabia que cada segundo contava. Ela precisava proteger seu neto. Mas que verdade obscura estava prestes a se revelar, que poderia mudar tudo novamente? Dona Elzira estava em estado de choque,
absorvendo a revelação que soava como um trovão. Os olhos dela se arregalaram ao olhar para Lucas, que segurava a arma com as mãos trêmulas. O tumulto ao redor parecia um eco distante, enquanto ela tentava entender tudo. O que ela acabara de ouvir ressonava, misturando dor e confusão. Como Selma poderia ter escondido que Lucas era filho de seu irmão, um homem que agora parecia muito mais do que um simples parente distante? O silêncio ficou pesado, mas não durou. Um grito cortou o ar. Era Carlos, que tentava se aproximar de Lucas. "Baixe essa arma, moleque! Você não sabe com quem está lidando." A fúria crescia e, de repente, a imagem idílica que Dona Elzira tinha de seus aliados se esfarelava, revelando a traição oculta por trás de cada sorriso. Felipe, tenso e nervoso, olhou para Lucas. "Você não precisa fazer isso, filho. Nós somos família." Um apelo desfez parte da tensão, mas só de forma temporária. A adrenalina corria como lava nas veias de Dona Elzira, e a necessidade de proteger Lucas crescia a cada segundo. O estado emocional dela oscilava entre alívio e terror. "Não se aproxima dele!" Lucas gritou. A voz alta, firme como se tivesse a experiência de um adulto. "Se alguém tentar pegar em mim, eu disparo." A determinação do menino era impressionante, mas tão perigosa. O choque da situação permanecia, transformando o galpão em um campo de batalha psíquica. Então, em meio à confusão, a mulher de olhar enigmático fez um movimento, um gesto inesperado. "Lucas, escute-me. Você precisa saber a verdade sobre sua família." E antes que ela pudesse continuar, um barulho alto cortou o ar. David, um dos homens armados, havia perdido a paciência e avançado sobre Lucas, sem pensar nas consequências. O garoto instintivamente disparou. O som ecoou e um impacto profundo chocou o ambiente. O homem caiu, gritando. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos em choque. Um golpe ensurdecedor foi seguido de um silvo agudo. Dona Elzira, assustada, percebeu que o tiro não tinha sido apenas por acaso. Ao olhar para a figura no chão, o homem que Lucas havia atingido se levantou, mas não como qualquer pessoa normal. Ele estava sussurrando. "Não, isso não é o que parece." A voz serena contrastava com o caos. O homem ferido jogou um olhar profundo e entendido em direção a Lucas. "Você não sabe o que está fazendo." E em um movimento furtivo, algo chocado aconteceu. Ele levantou as mãos e em um segundo fez um sinal. Um sinal que fez um segundo grupo armado entrar pelo fundo do galpão. Dona Elzira ficou paralisada. Aqueles homens não eram ali para salvar. Mas para garantir a continuidade de um plano nefasto que envolvia o tráfico de crianças. Ela sentiu seu estômago revirar. Agora não eram apenas os ocultos da cidade, mas toda uma rede imensa que tinha o controle. As mentiras sobre Lucas e sua linhagem estavam
interligadas a algo muito maior. Felipe, ao perceber o que havia acontecido, arregalou os olhos. O que você fez, Selma? O que você realmente fez? Sua voz, antes cheia de raiva, agora vibrava com uma mistura de desespero e revelação. Ela hesitou, mas não por longos segundos. Eu apenas queria encontrar uma maneira de proteger também a nossa família. Protegê-los de quê? Dona Elzira começou a perceber que a questão real não era apenas salvar Lucas, mas desvendar o que realmente estava em jogo. A verdade estava muito além do que imaginava. Enquanto os novos homens armados cercavam o local, Dona Elzira teve certeza de que tudo parecia prestes a explodir de uma maneira que alteraria irremediavelmente suas vidas. No fundo de sua mente, ela se perguntava até onde Selma estava envolvida. Havia um labirinto de segredos a ser desvendado, e cada passo que davam parecia levar a um novo precipício. As luzes do galpão tremulavam, e com cada sombra que dançava, a tensão iminente enchia o ar. Era uma armadilha previsível em um jogo de mentiras, onde a única verdade era o que estava prestes a acontecer. Como uma tempestade ameaçadora prestes a despencar, Dona Elzira respirou fundo, sabendo que, agora mais do que nunca, era preciso agir antes que a tempestade se tornasse um furacão. Mas a pergunta que a consumia era: até onde ela poderia ir para salvar Lucas e enfrentar a verdade obscura que se escondia entre eles? Dona Elzira estava em estado de choque. As revelações giravam na sua cabeça e ela sentia como se tudo estivesse fugindo do seu controle. Lucas segurava a arma e a tensão no ar era palpável. A mulher misteriosa fez um movimento, levantando o olhar como se tivesse mais a dizer, mas o som de passos pesados ecoou pelo galpão. Um grupo de homens armados entrou, não só aquele que Lucas havia ferido. Era uma unidade especial, com uniformes escuros e rostos sérios. Está tudo preso. Ninguém se mexe, um deles gritou, e a adrenalina de Dona Elzira disparou. Mas foi então que uma figura familiar se destacou no fundo e algo dentro dela congelou. Era o irmão de Selma, um homem que todos pensavam ter desaparecido, mas ele estava ali. O rosto do homem irradiava uma fúria controlada e a expressão de Selma desmoronou ao vê-lo. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu não podia deixar que você vendesse crianças, ele rosnou, seguindo em direção à mesa. Um segundo antes, parecia que tudo era um jogo entre as facções. Agora, a imensa conexão entre eles estava prestes a ser exposta. E então, em um momento de calafrios, ele apontou para o grupo armado. Isto aqui é uma armadilha. Eles trabalham para o clã da Cobra, um dos maiores traficantes do país. E tudo o que você e a Selma estão fazendo é alimentá-los. As palavras dele cortaram o ar como uma faca afiada. Um murmúrio percorreu a multidão. Estavam cercados, e Dona Elzira sentiu o coração acelerar. O que mais Selma tinha escondido? Será que tudo isso era parte de um plano ainda maior? A expressão de Felipe tornou-se uma máscara de fúria e desespero. Você mentiu para mim, Selma.
O tempo todo eu fiz o que era necessário para proteger nossa família. Ela respondeu, mas a hesitação já transparecia. E em um movimento desesperado, o homem que havia se revelado como o irmão de Selma avançou. Basta! Lucas! Venha com seu avô, Amora. Ele estendeu a mão. Mas então, algo ainda mais horrível aconteceu. Carlos, que parecia ter estado observando tudo do lado, puxou uma arma, o que gerou um estalo ensurdecedor. Não se movam ou eu disparo. Ele olhou fixamente para Lucas com um ar de crueldade. Ele precisa saber a verdade. A interrupção fez o ar ficar gelado. Que verdade? Dona Elzira gritou, o coração agora na garganta. O rosto de Carlos se iluminou com um sorriso cruel e satisfeito. A verdade de que Lucas não é apenas seu neto. Ele é a chave para tudo o que você nunca soube. Naquela fração de segundo, tudo parecia desmoronar. A revelação do clã da cobra e a verdadeira conexão de Lucas com a família estavam por trás de um jogo muito maior. Mas o que Carlos estava implicando? Ele sempre teve um plano, algo que poderia mudar tudo. Enquanto os gritos se misturavam ao caos, uma sirene começou a tocar ao fundo. Polícia! O tempo estava se esgotando. Olhados uns para os outros, todos estavam perdidos entre ali e a verdade que poderia salvar ou destruir. Dona Elzira sentiu que o chão sumia sob seus pés. O que Carlos sabia? O que Lucas representava? Mas antes que alguém pudesse reagir com um ato que poderia ser descrito como desesperado ou heróico, Lucas deu um passo. À frente! Eu não sou apenas um garoto, eu quero saber quem eu realmente sou! E sua voz poderosa ressoou atrás do barulho, como um eco poderoso que poderia direcionar todo o futuro deles. A tensão estava no auge, mas a pergunta que pairava nas sombras de suas mentes era a mais aterrorizante de todas. O que viria a seguir? Dona Elzira respirou fundo, seu coração disparando enquanto sentia a tensão no ar. Lucas, ainda segurando a arma, olhou para os homens armados que cercavam o galpão. O clima estava pesado e a verdade sobre a origem dele parecia ter trazido toda a situação a um ponto crítico. Lucas, por favor, abaixe isso, ela pediu. A voz carregada de preocupação, mas o garoto continuava firme. Se eu sou a chave para tudo isso, então eu não posso simplesmente ficar calado. Ele parecia mais velho do que seus 7 anos. Dona Elzira sentiu um nó na garganta ao ver a coragem do neto. Os homens armados, por sua vez, hesitaram. Aquela criança tinha algo inesperado que fazia até os mais ferozes hesitarem. Carlos, com seu olhar sombrio e desprezo visível, avançou, mas o irmão de Selma se opôs, posicionando-se à frente de Lucas. Se você chegar mais perto, pode se arrepender, ele gritou, a raiva pulsando em suas veias. Ainda havia um cheiro de gunpowder no ar, e a adrenalina coletivamente tornava tudo surreal. Em meio ao caos, a mulher misteriosa fez um sinal. Parem! Todos vocês! Sua voz era firme e a atenção se voltou para ela. Isso tudo é uma armadilha. O clã da cobra está atrás de Lucas e de tudo que ele representa. Dona Elzira franziu a testa, confusa e revelada.
Os murmúrios na sala tornaram-se ecos nervosos. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a ansiedade crescendo, enquanto olhava nos olhos da mulher. Se você soubesse a linhagem dele, saberia que o clã da cobra irá parar em nada para capturá-lo. Ele tem poderes que vocês ainda não entenderam. A revelação a fez sentir um frio na espinha. Mas o tempo estava acabando. Os homens armados pareciam nervosos e começaram a se movimentar. Chega de conversa! Um deles gritou, girando a arma em direção a Lucas. Nesse momento, um grito unificado ecoou e tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Lucas, não! Dona Elzira gritou, estendendo as mãos. O pequeno garoto disparou e o homem caiu no chão, a tensão estourando como um balão. O barulho do disparo se misturou aos gritos de pânico, enquanto a sala se tornava um verdadeiro caótico. O instinto de proteger Lucas tomou conta de Dona Elzira. Ela correu para o neto, puxando-o para perto, enquanto os homens armados começaram a recuar, confusos. Os olhares se cruzaram, e o irmão de Selma avançou. O que está acontecendo, Selma? O que você realmente fez? A tensão estava quase insuportável. Eu estava tentando proteger todos nós. Ela gritou em desespero, o medo refletindo em seus olhos. Felipe, agora saturado de emoções, se lançou para ela. E isso envolve vender a criança da nossa família? A traição parecia pesar como uma pedra no ar. As sirenes da polícia começaram a ecoar mais perto, e o pânico rapidamente tomou conta. Lucas, agora em segurança nos braços da avó, ainda olhava para a mulher misteriosa. Qual é a verdade? Sua pergunta era sincera, e no fundo, todos estavam esperando uma resposta. Vocês não sabem, mas ele é o último de uma linhagem que pode mudar tudo, e é por isso que estão atrás dele. A mulher falou, e Dona Elzira sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O futuro de Lucas possuía um peso monumental. A sala vibrava com a urgência das sirenes. Dona Elzira sentiu que o tempo estava se esgotando. Selma ajoelhou-se, a verdade sob suas ações pesando sobre ela. Seja o que for que você esteja escondendo, precisamos enfrentar isso juntos. As palavras finais ecoaram em meio ao caos. Dona Elzira finalmente compreendeu que a prova de amor não era apenas proteger, mas revelar os laços que os uniam. Os policiais entraram e tudo parecia um borrão. Todos no chão. O grito cortou o ar. E enquanto a verdade pairava no ar, a única certeza que Dona Elzira teve era que a luta estava longe de terminar. Eles teriam que enfrentar o que vinha pela frente juntos. Se você não quer perder o desenrolar desse mistério radical e explosivo, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like. Isso alimenta o nosso algoritmo e nos ajuda a crescer. Não espere mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos fomentar essa comunidade.